6 em diante: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Paizinho, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Eu quero, Senhor, colocar este ambiente debaixo da unção, da graça, da liberdade do Teu Espírito Santo, assim como os nossos corações, ó Pai. Que a nossa mente seja absolvida pelo trono da Tua glória, que nós sejamos, ó Pai, envolvidos pela Tua presença e possamos receber do Senhor, ó Pai, esta palavra pura, santa, este evangelho que transforma, este evangelho que molda, este evangelho que liberta. Pai amado, entregamos-nos nas Tuas mãos, envolva-nos com a Tua glória. Eu quero colocar cada pessoa que está aqui neste lugar nas Tuas mãos, na direção do Teu Espírito Santo, para que venham ser tocados por Ti, ministrados por Ti, ó Pai. E, Senhor, que haja nesta noite cura da alma, cura das emoções, cura física também. Cura, Senhor amado, os corações, as mentes, ó Pai. Que haja nesta noite libertação, que haja nesta noite quebrantamento, que haja nesta noite conversão, reconciliação, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa produzir o efeito que ela tem, como uma palavra do Deus viva em nossos corações, ó Pai. Nós nos entregamos totalmente aqui a Ti, ó Pai, corpo, alma e espírito, para ser transformado, moldado e renovado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos, amados, em um tempo de insatisfação espiritual. Existem duas formas de insatisfação. Existe aquela insatisfação que a pessoa sente uma carência, uma necessidade, e ela busca em Deus essa carência, essa necessidade, essa provisão para a sua alma, para o seu coração. E existe aquela insatisfação espiritual em que a pessoa quer alcançar o objetivo, quer alcançar o alvo, mas não quer o processo, não quer o meio, né? Vamos dizer assim, ela quer chegar daqui de Taquari, ela quer chegar em Alto Araguaia, mas ela não quer cruzar os buracos. É um processo meio difícil, mas ainda não existe uma outra forma. Existe, né? Mas ainda não está ao alcance de todos, né? Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu quero compartilhar esse trecho com os irmãos e falar um pouquinho sobre isso, sobre essa corrida desenfreada pelos atalhos espirituais. É algo muito perigoso isso. Na verdade, é algo que está fora do contexto de Deus, do contexto da palavra do Senhor. Não existe atalho para chegar a Deus. A Bíblia diz, e Jesus mesmo confirmou isso, que Jesus é o caminho. Quem quiser seguir um atalho vai ter que deixar do caminho. Deixando o caminho, deixa de Jesus. Deixando de Jesus, não chega ao Pai. Porque Jesus disse, não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E muitas vezes essa insatisfação espiritual, nesse contexto de alcançar objetivos, alcançar soluções, sem passar pelo processo, é um caminho que leva a um desvio espiritual, leva a atalhos espirituais e leva a uma finalização fora do contexto de Deus, fora da vontade do Senhor. A Bíblia diz que existe um caminho para os céus, existe um caminho para Deus. E Jesus diz que Ele é o caminho, e sendo Ele o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o homem, Deus,
ele não buscou atalhos, ele passou pela cruz. O caminho para Deus, o caminho nosso, o caminho do Evangelho é o caminho da cruz. É o caminho que muitas vezes as pessoas não querem. É o caminho da batalha, é o caminho da luta, é o caminho da oração, é o caminho da abstenção, é o caminho de abrir mão, é o caminho de abrir mão dos sonhos, da vontade própria. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É o caminho que contraria a minha própria vontade. E a Bíblia chama, e o Evangelho chama disso de caminho da cruz. Jesus entregou-se literalmente naquela cruz. Ele foi crucificado fisicamente ali naquele lugar. A Bíblia não diz que eu tenho que fazer isso, mas a Bíblia diz que eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que tomar a minha cruz. E este é o caminho da cruz. E não existe outro caminho. E neste texto João faz uma declaração. E ele diz que esta é a mensagem. E nós vamos caminhar um pouquinho no caminho da cruz. Esta é a mensagem. E João diz assim: esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Se em Deus não há treva alguma, então fica bem claro algo para mim: que se eu não caminhar na luz, eu não tenho comunhão com Deus. Isto é, se eu andar em trevas, eu não tenho comunhão com Deus. E João diz assim: se eu andar em trevas e disser que tenho comunhão com Deus, eu fico mais em trevas ainda, porque eu sou mentiroso. E a mentira é um pecado. Para mim é o pior que existe, porque Jesus disse que o diabo é pai dela. E quem vive na mentira vive atrelado com o diabo. Mentira aí é engano. Mentira não é só pronunciar mentira, é engano, muitas vezes é omissão, tudo isso é esconder as coisas, fazer coisa errada. Fazer coisa errada é pecado, e esconder é pecado mais ainda, é pecado duplo. Meu pai falava assim: vem cá, e eu vou te perguntar um negócio, se mentir vai apanhar dobrado. Eu vou te dar 2 chineladas pelo delito, pela mentira 4. Você escolhe. Você fez isso? Fiz. 2. Não fiz e tinha feito? 4. Jesus disse que aquele que peca sabendo, ele é digno de muitos açoites. E muitas vezes nós queremos caminhar em Deus. Muitas vezes dizemos caminhar no Senhor. Eu e Deus somos assim, mas há trevas na minha vida. Eu me torno duplamente pecador. É isso que João está dizendo aqui. Então, se quero andar com Deus e andar de forma que Deus caminhe comigo, eu não posso estar em trevas, mas preciso viver na luz. Tem gente, irmãos, tem gente que é soberbo e arrogante demais. Não, Deus não vai fazer questão disso não. Tem gente querendo mudar o caráter de Deus. Eu fico abismado com isso. Tem gente que quer mudar o caráter de Deus, vivendo em pecado e dizendo que Deus não vai fazer questão disso, achando que Deus vai fazer vista grossa. Deus não faz vista grossa para ninguém. Para ninguém. Jesus teve que se submeter. Israel teve que se submeter. Quando Deus disse: olha, eu vou passar a meia-noite, e a casa que não tiver sangue no umbral, o primogênito vai morrer. Quem não tinha sangue no umbral morreu, independente se era pessoa de Israel ou não, ou se era do Egito. A marca era a obediência, a marca era a submissão. Deus não faz vista grossa nada. E é por isso que João faz essa declaração. Então nós vamos caminhar na luz. O verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele, Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas se eu andar na luz, eu vou ser agraciado. Haverá uma ação de poder e milagre na minha vida. Haverá uma transformação na minha vida, uma transformação vindo de Deus, uma ação de Deus. E eu pergunto: o que é andar na luz? Muitas vezes nós usamos subterfúgios para querer explicar o que é andar na luz, mas Paulo explica bem isso, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6,
verso 8 a 10, 8 a 11, Paulo fala abertamente, Paulo fala rasgado aqui, ele não usa subterfúgio, ele não coloca veludo na língua, ele fala abertamente aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 8 a 11, diz assim: mas vós mesmo fazei a injustiça, e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Injustiça é trevas. Ser injusto é trevas. Não vos enganeis, nem os impuros, a impureza é trevas, nem os idólatras, eu não vou mais mencionar, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Qual é o pecado de sodomia? Lembra de Sodoma e Gomorra? Quando os anjos vão para Sodoma e Gomorra para tirar Ló e a sua família dentro da casa, o que aconteceu lá? Os homens chegaram na porta daquela cidade e queriam arrombar a porta, porque aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos. Os anjos vieram numa teofania, isto é, eles estavam materializados em carne. Isso é sodomia, certo? A Bíblia diz, versículo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que falam mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que isso é trevas. João sintetiza tudo isso em uma palavra: se andarmos em trevas, não temos comunhão com Deus. Vamos entender? É forte isso, né? É forte. Mas as coisas de Deus são fortes mesmo. Porque para libertar o homem do pecado e das garras de Satanás, tem que ser algo forte. Porque Satanás tem força. Ele não tem poder, mas ele tem força. Agora o versículo 11: tais fostes alguns de vós, isto é, alguns de vós foram assim, alguns de vocês foram assim. Paulo está dizendo: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Vocês foram assim no passado, mas hoje vocês são diferentes. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aí está a diferença, aí está a mudança. Esse verso 11 ele explica o que é andar na luz. Não importa quem você foi, não importa se foi um sodomita, se foi um efeminado, foi um ladrão, foi um roubador, foi um maldizente, foi um mentiroso, não importa. Mas se você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado por Deus, você é luz, e você vive em comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, ainda quero trazer mais uma afirmação sobre isso. Eu estou trazendo a palavra, a Bíblia que diz isso. Você não concorda? Me perdoe, mas o problema é seu. O problema é seu com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia lá em Efésios capítulo 2, verso 2 a 5 mesmo, o apóstolo Paulo diz assim: estando nós mortos em nossos delitos. O que Paulo quis dizer com isso? Estando nós mortos em nossos delitos, isto é, estando nós da forma que eu citei lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 8 ao verso 10, estando nós daquela forma, daquele jeito, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu vou ler o versículo 2 em diante. Eu citei e já pulei lá no 5. Nos quais dantes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito
que agora atua nos filhos da desobediência, que é o diabo, entre os quais também todos nós andávamos de outrora. No passado nós também éramos filhos do diabo, segundo as inclinações da nossa carne. Por quê? Porque nós cedíamos os desejos da nossa carne, Paulo está dizendo aqui, fazendo a vontade da carne, a minha vontade, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos em nossos delitos, vivendo daquela forma que Paulo cita em 1 Coríntios 6, capítulo 8, versículo 10, daquelas formas, daquelas maneiras, e muitas outras que ele não citou, que são abominações, que são impurezas diante de Deus. Vivíamos em trevas, mas o Senhor, pela graça é favor imerecido. Diga comigo, favor imerecido. Isso quer dizer, eu não merecia isso, mas o Senhor resolveu me agraciar. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus, glória a Deus. Que graça, maravilhosa graça, preciosa graça. O amor de Deus nos arranca disso. Ele muda isso e molda isso. E Paulo fala aqui em Efésios 2, no versículo 5, ele mostra essa condição de regeneração de Deus, de transformação. Deus pega o iníquo, que ele está em trevas, e a palavra de Deus diz que ele, e Paulo mesmo cita em Efésios, que ele nos transporta das trevas e coloca na sua gloriosa luz. A ação regeneradora de Deus, para quem? Para todos aqueles que recebem, para todos aqueles que abrem a porta, para todos aqueles que realmente querem. O pecado, na verdade, irmãos, ele está impregnado em nós. Mesmo nós vivendo na luz, o inimigo tenta contra a nossa vida. A nossa carne, pior do que Satanás, é a tua carne, meu irmão, tá? Muitas vezes as pessoas ficam expulsando o diabo da vida, mas sabe o que tem que expulsar? A carne. Mas não faça isso, porque o dia que você expulsar, ela for embora, nós vamos ter que levar ela lá no cemitério. Porque o dia que você expulsar a carne de você, a carne fica sem vida, porque você gera vida nessa carne, certo? Mas você tem que resistir isso em você. E a palavra de Deus, ela afirma isso, que o pecado está impregnado nesta carne. Por isso que o dia que nós morremos neste mundo, ou o dia que nós fomos arrebatados deste mundo, através da segunda vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, esta carne não influenciará mais nós. Por isso Paulo diz lá em Romano, o último inimigo foi vencido, que é a morte. Quando a morte derrubar este meu corpo e dizer, Cláudio, eu pisei de você, eu vou levantar e dizer, eu que pisei de você, que agora você não manda mais em mim. Eu que pisei no pecado, que agora o pecado não tem mais habitação em mim, não tem mais poder em mim. Eu sou agora a imagem e semelhança plena e real de Jesus Cristo. Você consegue entender isso? O pecado está impregnado em nós. Você tem problema com o pecado? Quem tem problema, levanta a mão, não levanta não. Levanta não, porque eu estou no lugar mais alto aqui, todo mundo vai me ver. Ele está impregnado em nós. Por isso, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos em pecado, porque mentimos. É o que João fala, versículo 8. Mesmo voluntariamente nós pecamos. Mesmo resistindo ao pecado, nós acabamos pecando. Pecamos por palavras, pensamentos e atitudes. No Velho Testamento, se um homem deitar com uma mulher que não é a esposa dele, comete pecado, que não é esposa, certo? Isso serve para casados e solteiros. Jesus fala assim, se o homem olhar para uma mulher e a cobiçar, a desejar, ele já cometeu adultério. Aí diz que a lei é mais pesada. A lei é o ato, a graça é o pensamento. No Velho Testamento diz assim, olho por olho, dente por dente, isto é, se alguém matar o teu irmão, você tem direito, lá no Velho Testamento teria, né? Que o Velho Testamento passou, você teria direito de ir lá e matar ele também.
É por isso que em Israel tinha cidades de refúgio. Quando alguém acometia um acidente e matava alguém involuntariamente, a família tinha o direito de tirar a vida daquele que matou o parente. Então aquela pessoa corria para uma cidade de refúgio. Enquanto ela ficasse na cidade de refúgio, a família não tinha autoridade para entrar lá para fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e fala assim: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém te tirar a túnica, a capa, dá a túnica para ele. Se teu inimigo pedir para você andar 1 milha, caminhe 2 com ele. Se você conseguir caminhar 1, você já transformou ele inimigo em amigo. E na 2ª milha, você ganha ele para Jesus. Você entende isso? Essa é a graça de Deus para nós. Mas nós somos caídos, é isso que nós estamos falando. O que fazer então? Já que não tem jeito. Se Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É uma luta, é constante na minha vida. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. A tentação lançada na mente não é pecado. O pecado é você cultivá-la na mente, fazer ela descer no coração e transformar ela em atitudes. Se você cultivou ela, você já está pecando. O que fazer diante disso? O que fazer diante dessa situação? Diante dessa degradação? Desse pecado que tão de perto, Paulo fala lá em Gálatas, o pecado tão de perto nos rodeia. Você sente o cheiro dele, você sente o perfume dele. E olha que ele não fede não, ele só fede depois que peca. Porque antes de pecar ele cheira perfume, ele cheira bom. Porque se fedesse, ninguém ia, né? Alguém quer chegar perto de uma criação morta na beira de uma rodovia, que já está 4 dias em estado de deterioração? Alguém quer chegar perto? Não. Se o pecado fedesse assim, todo mundo fugia. Por que as pessoas são atraídas? Por que nós somos atraídos pelo pecado? Porque ele gera um prazer, ele tem um bom cheiro, ele tem um perfume, até experimentar. Depois que experimenta e cai, aí ele cheira a morte, cheira a destruição, cheira a maldição, ele cheira enxofre, é o cheiro do inferno. E aí vem a agonia: por que eu fiz? Não devia ter feito, né? O que fazermos diante disso? No versículo 9, João traz a direção para nós. 1 João 1,9. Deixa eu voltar a abrir aqui. Hoje deu tempo de pôr os versículos no esboço. Versículo 8, eu vou ler o versículo de novo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós seremos pecadores também por mentira. A gente poderia até colocar um mas aí, eu não sei se na tua versão tem esse mas. Tem umas versões que tem, mas a minha não tem. O versículo 9 assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas se confessarmos os nossos pecados, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Mas se confessarmos, nós somos perdoados e somos purificados. É a outra versão da situação, é o outro lado da situação. Eu quero andar em pecado, eu quero andar preso, aprisionado pelo pecado, eu quero andar liberto. João diz que se dissermos que não tenho pecado, eu vou ser mais pecador ainda, estarei mais envolvido no pecado ainda. Mas se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os meus pecados, limpar os meus pecados e purificar de toda injustiça. Nós precisamos entender isso. A confissão é a consequência do reconhecimento. Eu só confesso quando eu reconheço. Então João está dizendo assim: você precisa reconhecer o teu pecado. Primeiro você precisa reconhecer que você é pecador. Depois você precisa confessar isso.
E a palavra de Deus diz que a confissão precisa ser algo declarado. Romanos 10, 9 diz: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares. O versículo 11 é assim: porque o coração crê para a salvação e a boca, o coração crê para a justiça e a boca confessa para a salvação. A nossa declaração é a ação poderosa contra a ação das trevas, quando nós colocamos isso diante do Senhor. E isso vai interferir no reino espiritual. Não é aquela situação, não, vou confessar meu pecado, vou lá, ajoelho e enfia a cabeça embaixo da cama, para ninguém perceber, né? Faz que nem avestruz, enfia a cabeça no buraco quando vê o perigo, e só pensa, irmãos, tem uma ação diabólica aí, que diz aí, que você tem que orar em pensamento para o diabo não ouvir. Você está preocupado com o diabo? Você está preocupado do diabo ouvir o que você fala para Deus? Para com isso, meu irmão. Ele tem que ouvir, ele precisa ouvir. Quando as pessoas têm medo do diabo ouvir o que fala, é porque são covardes, estão com medo do diabo. Aí dá autorização, dá legalidade para o diabo. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que o medo arma laços, armadilhas. Você tem mais é que declarar assim: eu sou de Jesus. O inferno não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou de Jesus. Senhor, se eu tenho pecado, me mostra. Senhor, revela que eu quero me consertar diante de Ti. Senhor, eu vou consagrar este mês para o Senhor. O diabo vai ouvir e vai atrapalhar. Você acha que ele vai ficar os 29 dias quietinho, sabendo que você já está em consagração? Ele pode não saber o que você vai fazer, mas logo que você começar a fazer, ele vai saber. Aí que diferença faz? Confissão, é isso que a palavra de Deus diz, confessar. Quando você vai lá no juiz lá, e o juiz chama você, porque você viu uma determinada situação, você senta na frente do juiz, o juiz fala: pode falar, você fica quieto. O juiz: pode falar, meu senhor, você fica quieto. Pode falar, estou mandando prender. Então prende, eu já estou pensando no que eu vi. O juiz vai satisfazer com o teu pensamento? Vai botar você na cabeça, não falar. Confissão. Por que nós muitas vezes temos medo de confessar? Porque a palavra compromete. A palavra compromete. Eu tenho vergonha de dizer para Deus que ontem eu adulterei. Senhor, ontem eu pequei, eu caí em adultério. Senhor, ontem eu menti. Senhor, ontem eu enganei aquele irmão lá. Sabe o irmão João, da venda, da quitanda? Então eu fui lá, ele passou o troco errado para mim, eu fui no bolso, fui embora e vi que estava errado. Senhor, me perdoa por este pecado que eu fiz. Aí ela falou assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Dá nome aos bois, amado. Dá o nome aos bois. É isso que João diz: se confessarmos os nossos pecados. Se fosse só para pensar em pecado generalizado, João diria: se confessar o pecado, ele é fiel e justo. Ele diz: os pecados nossos. Eu preciso reconhecer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu preciso confessar. Eu reconheço, o reconhecimento vai gerar arrependimento. Eu vou me arrepender daquilo, e o arrependimento vai produzir confissão, que vai produzir justificação. O que é justificação? É o fato de estar livre de qualquer acusação e condenação. A justificação cai sobre mim, sobre o meu pecado, sobre o pecado que eu cometi, quando eu confesso diante de Deus. O que quer dizer isso? Quando eu peco, eu abro uma legalidade para o inferno. Eu assino um cheque em branco para o diabo. Você pode fazer o que você quiser de mim. Quando eu peco, eu faço isso. Você sabia disso? Pois é, por isso você vê que a coisa desanda quando peca. Mas quando eu vou lá e confesso, a palavra de Deus no versículo 8 diz: se confessarmos o nosso pecado, que é para nos perdoar o pecado, perdoa o pecado, isto é, Ele me limpa daquele mal, e Ele quebra toda a legalidade que eu dei para o diabo na minha vida. Ele me justifica. E Romanos 8:1 fala bem claro isso: nenhuma, diga comigo, nenhuma
Então o que diz lá? Condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo usa uma outra terminologia aí entre luz e trevas, carne e Espírito. João fala luz e trevas. Paulo fala carne e Espírito. Nenhuma condenação há. Ao diabo vai acusar, Deus fala assim: está justificado. Não adianta, ele já me confessou, né? Você vê que coisa legal quando o fofoqueiro vem para você, com a fofoqueira, fala assim: olha, eu vi o teu marido lá em tal lugar assim. Ele me falou ontem, ele me contou que ele foi lá em tal lugar e foi fazer isso, assado. Toma, fofoqueira. Você quebra, né? Você quebra a fofoca. Por quê? Porque houve, no caso que eu estou colocando aqui do marido, uma confissão. Ele contou, ele compartilhou, né? Confissão ou compartilhamento, sei lá, né? Confissão geralmente é para pecado. Mas ele compartilhou aquilo. Então não tem fofoca, não há condenação, porque já foi justificado. Amém? Você entendeu? Amém? É esse o Evangelho que transforma, é esse o Evangelho que liberta, e é esse o Evangelho que traz refrigério. Está cansado? Quer descanso? É esse o Evangelho que descansa. A coisa está fervendo, está quente, precisa refrescar, refrigério. O salmista diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Traz refrigério. Quando você está com calor, com a boca seca, e aquele copo de água fresca refrigera, no caso, o seu corpo, a sua boca, mata a sua sede descedente. É esse o Evangelho que traz refrigério à alma. Olha o que Pedro diz aqui, em Atos capítulo 3, quando Pedro e João cura aquele homem aleijado, e aí é um problema, os judeus querem acusar, e no fim Pedro e João acabam pregando para eles. Atos capítulo 3, versículo 19, olha o que Pedro diz para aqueles judeus: arrependei-vos, vocês precisam se arrepender, e convertei-vos, vocês precisam se converter, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Tem várias lições aqui, vários ensinamentos neste texto. Em primeiro lugar, o pecado impede a presença de Deus. O pecado aquece, o pecado deixa a coisa turbulenta, o pecado ele degrada, ele consome o homem. Mas quando o homem se converte, quando o homem se arrepende dos seus atos errados, ele se converte ao Senhor, os seus pecados são apagados e vem a presença de Deus gerando refrigério. Irmãos, não existe refrigério em outro lugar. Jesus falou assim: eu sou a água, quem beber desta água nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá para sempre. Não existe refrigério sem a presença do Senhor. Não existe refrigério sem a direção deste Evangelho que nos conduz para o centro da vontade de Deus. Você quer uma vida de poder, você quer uma vida de milagre, você quer uma vida de ação de Deus, entre pelo Evangelho. Este Evangelho que João diz: ora, a mensagem que da parte deles ouvimos e vos anunciamos é esta, : que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Este é o Evangelho. Não há compatibilidade entre Deus e o pecado. Quem vive no pecado não vive um relacionamento com Deus, vive nas trevas. É treva, é escuridão, é perversidade, é degradação. E não tem mais nem menos. Ah, pastor, mas não tem mais. Você tem que justificar para Deus isso. Para Deus. Você não parar de ficar justificando para pessoas. Tem que justificar para Deus.
vê se convence Deus. Quem sabe você consegue mudar o caráter de Deus. Mas nem Lúcifer conseguiu, que era o anjo de luz, abaixo de Deus era o primeiro. Nem Lúcifer conseguiu. Não tem outro caminho. E eu pergunto, encerro essa palavra nessa noite, dizendo: você quer viver este tempo de Deus para você? Que esse tempo de refrigério para a tua vida? Você quer viver esse tempo que Deus, essa história que Deus escreveu para a tua vida? Essa história de liberdade, essa história de cura da alma, das emoções, essa história de transformação. Entre por essa direção. O caminho é arrependimento, conversão, santificação e justificação. Depois disso só tem um, que é a glorificação. Mas eu não vou falar nisso, né? Deixa alguém ser glorificado, a gente fala. O irmão foi glorificado, nós estamos aqui velando o corpo dele. Esse não está mais nessa tribulação, esse passou dessa por uma melhor, literalmente. Deixou de andar de Fusca para andar de limusine, né? Nada contra a Fusca, tá? Nada contra a Fusca. Tem gente que é apaixonada por Fusca. Nada contra a Fusca. Mas só uma comparação. Fora deste Evangelho não haverá salvação, não haverá libertação e não haverá milagres. E você anda em busca do milagre. Entre no Evangelho. Não procure atalho. Não queira servir a Deus pelas metades. Não queira servir a Deus pelos atalhos espirituais. Não. Viva você, meu amado. Busque em Deus, diretamente de Deus, o alimento para a tua vida. Não compre coisas, não pegue coisas enlatadas. Não pegue coisas enlatadas. Diz a saúde hoje que as piores coisas para a saúde humana são as conservas. E tem gente pegando coisas em conserva. Entra na mídia aí e vai pegar as coisas em conservas. Você quer receber diretamente de Deus o puro, o santo, o autêntico, o verdadeiro, o real? Vá para a presença de Deus, em oração, na palavra, e Deus vai dar para você. Deus vai dar para você. Aí você vai dizer: esta mensagem Deus me entregou. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Deus me deu. É Ele falando com você. E Ele fala, olha, irmãos, Ele fala nos mínimos detalhes. Ele fala nos mínimos detalhes. Eu vou só contar uma experiênciazinha, parece boba, né? Parece boba. Eu falei assim: pastor é bobo demais. Sou mesmo. Sou demais e ao quadrado. Esses dias eu saí para baixo ali, eu tenho um molho de chave que tem umas 30 chaves. Tem chave ali que eu nem sei para que serve. Eu sei que serve para abrir alguma coisa, mas não sei o que abre. E eu passei numa porteira lá que acho que eu passo nela 1 ou 2 vezes no ano. E é uma chave da Pado. A Pado é o cadeado que mais tem chave, é o que mais tem chave da Pado no meu chaveiro. E eu estava meio chateado aquele dia, meio triste. Sabe aquela sensação que você não está agradando ao Senhor? Puxa vida, parece que eu não estou agradando ao Senhor. Eu queria agradar ao Senhor, porque esse tem sido o meu objetivo. Essa tem sido a minha luta. Eu tenho pedido para o Senhor me tirar algumas coisas da minha vida, coisas que não são pecado, mas coisas do dia a dia, coisa corriqueira, coisa da minha vida particular, que eu sinto que são embaraço. Eu tenho pedido para o Senhor tirar isso da minha vida. Se for dele, para Ele tirar. Se isso tem atrapalhado, para Ele tirar da minha vida. E parece que isso atrapalha mais eu do que Deus. Porque eu fico chateado com isso. E aquele dia eu estava chateado com isso. E eu estava lá naquele lugar, parece que eu estava perdendo tempo lá. E eu fui passar naquela porteira. E eu puxei o molho de chave. E o Espírito Santo falou para mim, falou assim: vai ser a primeira. Eu estou ficando doido. Eu falei assim, aí ele falou: vai ser a primeira. Eu falei assim: eu vou ficar me estressando aqui para procurar qual é a chave. Quando eu enfiei a chave, virei a chave, virou, né? Vocês nem imaginam o que aconteceu. O cadeadinho fez truque. O Espírito Santo falou, aí o Senhor falou comigo, falou assim: eu me agrado de ti. Eu me agrado de ti. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que não está agradando ao Senhor. Mas a luta nossa é por agradar ao Senhor. Já agrada ao Senhor. Batalhe com isso.
Procure descobrir a vontade de Deus e entre nela. Aquilo que tiver ao teu alcance, faça. Aquilo que não tiver ao teu alcance, entrega para Ele, deixa Ele resolver para você e decidir para você. Agrada-te também no Senhor, Salmo 37, 4, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se eu não errei, o texto é esse. Agrada-te, tenha prazer no Senhor. Agrada-te do Senhor. Outra versão diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer em viver esta palavra, viver este Evangelho. Viva. Isto não é pesado. Não é pesado. É pesado por pecado. Mas para aquele que é liberto, ele é aliviado. Jesus disse que o fardo dele é leve, pesados são os nossos. Não é verdade? Pesados são os nossos. E cada dia a gente incrementa alguma coisa para pesar um pouquinho mais. Né? Mas Jesus quer aliviar isso. Amém? Você entendeu? Amém. Deus te abençoe. Eu fico feliz pela tua vida. Me alegro por você. Porque eu sei que você teme a Deus. E você quer fazer a vontade do Senhor. Deus vai endireitar as tuas veredas. Não se preocupe, não. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai alinhar isso. Aquilo que você olha e vê que é impossível, meu amado, minha amada, Deus vai fazer por você. Porque você tem procurado fazer a vontade do Senhor. Você tem procurado viver a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Curva sua cabeça, feche seus olhos.